Olá, olá, meus amores! Hoje eu vim partilhar com vocês a minha experiência com o Ho'oponopono. Quero trazer aqui nesse vídeo o quanto foi positivo para mim, né, praticar esse Ho'oponopono. E já vem aí com um pouco mais de 7 anos de praticando, né, o Ho'oponopono. E tenho aqui muitos bons resultados, muitos conhecimentos também, porque além de eu partilhar, além de eu praticar, eu também partilho, eu também tenho os meus alunos, né, que trazem para mim os seus resultados em relação àquilo que estão conseguindo com o Ho'oponopono. E eu quero dizer a você que se você está aí nesse processo, está conhecendo o Ho'oponopono agora, ou já conheceu o Ho'oponopono e sentiu que fez, que não deu resultado, ou que fez, mas que agora continua a fazer o resultado não tá vindo, porque isso aconteceu comigo também, né? Por um tempo eu senti que o Ho'oponopono não estava dando resultado, e por esses 7 anos de prática de Ho'oponopono, de conhecimento, de estudo sobre lei da atração, sobre neurociência, sobre física quântica, esses longos anos de estudo fez eu entender por que o Ho'oponopono dá certo para algumas pessoas e por que para outras pessoas ele não funciona. É sobre isso que eu vou falar por aqui. Se você gosta desse assunto, fica nesse vídeo até o fim para você entender o que você está fazendo que está dando errado ou como potencializar aí os seus resultados com o Ho'oponopono. Ainda vou deixar aqui uma meditação para você fazer para contribuir aí para a abertura dos seus caminhos com o Ho'oponopono. Se você acha que o que você fez até hoje não contribuiu para abrir os seus caminhos, essa meditação vai contribuir muito, porque não é só 108 repetições, você vai entender que eu vou trazer aqui porque que não só repetir 108 repetições dá resultado. E essa oração, essa meditação que eu deixei, que vou deixar para você no fim, não é 108 repetições. Foi isso que eu aprendi ao longo desses mais de 7 anos. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu já praticava a lei da atração já há mais ou menos 8 anos por aí. Tive muito altos e baixos com a lei da atração, e após o Ho'oponopono foi que eu consegui manter uma vida mais satisfeita e manter também cocriações mais satisfeitas com o Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono foi em 2020, mais ou menos, naquela época lá daquela crise que teve aqui, que as pessoas tinham que usar máscara. Não posso falar o nome, não gosto muito de falar o nome porque o YouTube coloca o vídeo abaixo, mas aquela crise que todo mundo conhece, que as pessoas tinham que usar máscara, né, quando saiu na rua, e até mesmo se tivesse pessoas dentro de casa, além de você, você tinha que estar usando máscara também, lavando a mão, e você já sabe do que eu estou falando. Foi naquela época que eu conheci, eu já morava aqui em Portugal, foi logo que eu cheguei em Portugal, mais ou menos, para morar, quando eu conheci o Ho'oponopono. Foi um período que eu estava muito lá no fundo do poço emocionalmente, né? Já comentei alguns vídeos desses por aqui, o que acontecia comigo, estava no fundo do poço, não estava nem aí para a lei da atração, tinha esquecido de todas as práticas que eu tinha aprendido com a lei da atração. Mas nessa época eu estava lá no fundo do poço, emocional, com as minhas emoções muito, muito baixas, com medo de acontecer algo de ruim comigo e com meu filho. Então foi aí que eu vim para a rede social para entender mais sobre a lei da atração e o que eu podia fazer para me defender em relação àquilo que estava acontecendo, né? E para a minha cabeça também ficar mais tranquila, porque eu estava mesmo vibrando no medo naquela época. E foi quando eu fui buscar na lei da atração o que fazer, e eu conheci o Ho'oponopono e logo fui entender que isso se tratava de limpeza energética. E aí eu comecei a entender, a perceber que a minha vida ficava com altos e baixos com a lei da atração, porque eu estava vibrando, eu vibrava naquilo que eu queria, mas continuava vibrando no medo, na ansiedade, na escassez, na falta. Por mais que eu fazia pensamentos positivos, eu ainda tinha aqui, na minha energia, crenças que me limitavam. Crença que fazia eu ficar com altos e baixos. E foi quando eu conheci o Ho'oponopono, quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que as coisas começaram a ficar diferentes.
eu comecei a sentir felicidade com aquilo que eu estava fazendo, com as cocriações que eu estava fazendo. Parei de ter altos e baixos com a minha cocriação. E por que o Ho'oponopono funcionou? Porque eu tive muita certeza, eu tive muita fé que aquilo ia dar certo. E eu comecei sim com as 108 repetições. Eu não tinha um japamala, né? Quando eu comecei a fazer as 108 repetições, eu fiz as 108 repetições, eu repetia quando eu estava nos dedos. Olha que loucura. Eu tinha tanta fé que aquilo ia dar certo, que aquilo ia me tirar da ansiedade, do medo, da tristeza, da angústia. Eu tinha tanta fé que eu comecei a fazer a contar nos dedos. Eu contava de 10 em 10. Olha que loucura. Como que eu fazia? Eu acordava no horário mais ou menos de 4 horas da manhã, que é a hora que eu despertava sempre. Eu despertava nesse horário, 4 horas da madrugada. E como eu estava, né, o meu marido do lado, eu não queria estar chamando atenção sobre aquilo que eu estava fazendo, porque ele ia me chamar de louca, porque ele não entendia sobre o que era o Ho'oponopono, e como eu estava pesquisando, estava estudando, eu estava entendendo o que era isso. E aí eu comecei a fazer na madrugada, e eu fui fazer por 21 dias. Logo no início eu comecei a perceber as minhas emoções diferentes. Eu comecei a sair daquele medo. No início, foi bem no início ainda, não tinha muitas proibição aqui em Portugal, mas foi nesse início que eu já tinha muito medo. Então foi assim uma fase que meu marido ainda estava aqui, ele ainda vinha em casa, que teve uma fase que nós ficamos sozinhos aqui. E aí eu comecei a sentir uma leveza, uma satisfação, uma alegria. Parei de ter medo, sim, eu tinha respeito, né, ao que mandavam fazer. Quando mandaram colocar máscara, eu coloquei máscara. Quando falavam, né, que não podia estar em tal lugar, tal hora, eu não ia. O máximo que eu ia era com meu filho aqui na areia da praia. E às vezes a gente passava no parque, o parque estava vazio, ele brincava lá um pouquinho e a gente ia embora. O máximo que eu fazia era isso. E eu parei de ter aquele medo, porque até isso eu tinha medo de fazer. Então eu parei de ter aquele medo e comecei a perceber também a diferença do meu filho. Ele tinha uns 4 a 5 anos, mais ou menos, se eu não me engano, nessa idade, nessa fase. E aí eu comecei a perceber mudança nele também ensinei ele, né, ele fazer o Ho'oponopono. Até acho que tem um vídeo meu aqui no YouTube, ele fazendo o Ho'oponopono, repetindo frases. Então, assim, isso comecei com essa mudança, né, com essa mudança de emoção. A minha emoção mudou muito. E às vezes as pessoas querem fazer o Ho'oponopono para conquistar algo, mas ela não presta atenção nos mínimos detalhes e acha que o Ho'oponopono está dando certo e para de fazer, né? E eu fiz com toda certeza. Então, a primeira coisa que fez com que o Ho'oponopono desse certo para mim foi a minha confiança, foi a minha fé, foi o meu acreditar que aquilo ia dar certo, né? E ele me tirou mesmo do fundo do poço, porque eu estava quase no estado depressivo, de tanta angústia, de tanto medo. E eu acho que muitas pessoas entraram nessa vibe também, né, nessa época. Então, primeira coisa que aconteceu, primeira coisa foi a fé que eu tive. A segunda coisa foi fazer. Depois eu ganhei da minha amiga um japamala, não é esse, era um outro japamala que eu ganhei. E eu comecei a fazer as repetições com o japamala. Então eu fazia acreditando, eu fazia tendo certeza que ia dar certo. E eu fui, e o caminho foi se abrindo, os conhecimentos foram chegando, até os caminhos dos conhecimentos, né? Fui fazendo mais limpeza. Eu lembro que eu comprei um curso de meditação que me ajudou mais ainda a aprofundar essa prática do Ho'oponopono, porque quando você está no estado meditativo, você está ali diretamente com o seu interior, com a sua energia, né? E aí era lá que precisava ser trabalhada para quê? Para tirar as crenças, para tirar aquelas angústias, aqueles sentimentos que eu vinha trazendo desde a minha infância. E com isso, as minhas cocriações começaram a melhorar. As coisas que eu tinha desejo de comprar, que eu estava sem, né, naquele momento, sem aquela prioridade, eu passei a fazer técnica e a comprar e a sentir felicidade, satisfação com aquilo. Parei de ficar com altos e baixos emocional, parei de ficar com altos e baixos também das minhas cocriações. Por quê? O Ho'oponopono, ele é uma frequência de limpeza energética e ele limpa
as crenças, aquilo que impede de você realizar aquilo que você quer. Inclusive, quantas vezes a gente tenta pensar positivo e não consegue pensar positivo? Tá sempre falando algo que é negativo, por causa das crenças que a gente carrega. E quando nós usamos o Ho'oponopono, ele vai limpando aquelas crenças e você consegue ter sustentação para viver uma vida mais positiva, para se tornar uma pessoa muito mais positiva. E foi aí que eu fui percebendo, né, aos poucos, fui entendendo como que o Ho'oponopono funcionava. Teve uma época que parou. Por que ele parou? Porque eu fiquei no piloto automático repetindo frases. E para você conseguir ter resultado com o Ho'oponopono, só repetir frases não dá resultado. É necessário você interiorizar a energia do Ho'oponopono. Como você interioriza? Com atenção no que você está fazendo, com foco, né? De uma forma meditativa. Por isso que o Ho'oponopono deu muito certo para mim. E às vezes não deu porque eu estava no piloto automático fazendo, mesmo com o Japamala, ou ouvindo áudio também, né? Quando eu estava ouvindo áudio, estava ali ouvindo áudio com o pensamento lá, sei lá onde. Então, isso atrapalha o processo de limpeza das crenças, daquilo que está impedindo de você manifestar aquilo que você deseja. Agora eu quero que você comente aqui se você já teve alguma experiência com o Ho'oponopono, para mim entender em qual processo que você está. E talvez não está dando certo para você também, que você pode estar fazendo no piloto automático. Então não basta fazer no piloto automático, tem que fazer de forma meditativa. Eu vou deixar aqui abaixo um link do áudio que eu gravei, que eu faço de forma meditativa. Né? Eu conduzo a você para que você possa se interiorizar e aí sim você conseguir fazer as repetições do Ho'oponopono de forma meditativa para que ela possa agir lá no seu inconsciente, lá nas suas crenças, para poder dissolver a energia dessa e aí sim você conseguir se conectar com essa estratégia do Ho'oponopono. Então vou deixar o link aqui para você que quer fazer o Ho'oponopono mais meditativo com um áudio, ou se você quiser, você pode pegar o exemplo do vídeo que eu ensino a você de forma meditativa e você fazer com suas palavras e usar o Japamala, né, para poder interiorizar aí de forma meditativa a energia do Ho'oponopono. Então, vou deixar aqui o link aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma meditação do Ho'oponopono para destravar a minha cocriação. É uma meditação que eu preparei, não é 108 repetições, é outra forma, outra estratégia, outra ferramenta do Ho'oponopono para que você possa destravar a sua cocriação aí de viver a vida que você deseja. Então, vou deixar o link aqui se você quiser, né, experimentar. Vai entrar no meu WhatsApp através do link e vai escrever a palavra destrava, que eu vou entender que você está querendo destravar a sua cocriação com o Ho'oponopono. E aí sim eu vou enviar para você o link da meditação também para você se conectar com essa outra forma de fazer o Ho'oponopono de forma interiorizada e abrir os seus caminhos para realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom, para enviar para outras pessoas também. E aguardo você lá no meu WhatsApp. Beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.